A maioria esmagadora das pessoas se queixa das dificuldades na vida. Essas pessoas afirmam que tudo seria melhor se a vida não fosse tão difícil, se tudo fosse mais fácil, mais cômodo e confortável e agradável para as criaturas humanas. Mas, por outro lado, se a vida está configurada da forma como a observamos hoje, é porque tem uma razão de ser. Se com as dificuldades as pessoas já relutam em se desenvolver espiritualmente, em ser alguém melhor, em se autoconhecer, imaginem só sem as dificuldades, sem a dor, sem o sofrimento, sem os contratempos e todas as desagradabilidades que ocorrem ao longo da caminhada. A verdade é que as pessoas estão mal acostumadas. As pessoas gostariam que a vida fosse da forma como elas pensam ser correta. E com isso não se adaptam às leis espirituais. As leis espirituais estão aí na obra do Criador. O ser humano precisa conhecer essas leis, interagir com elas corretamente em suas vivências, em sua vida, para daí poder efetuar uma boa semeadura, para depois poder ter uma boa colheita. Se hoje tudo está tão caótico, difícil, complicado, desanimador, é porque as pessoas não efetuaram uma boa semeadura. Todos os problemas geopolíticos, políticos, econômicos, existenciais, problemas coletivos, individuais, hoje são resultantes da negligência espiritual dessa humanidade materialista que quer apenas agradabilidades, o bem-estar, o conforto, as comodidades, mas não o desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual, a busca pelo desenvolvimento espiritual, precisa ser a meta número 1, o objetivo número 1, o propósito maior da vida. Se as pessoas buscassem realmente o seu desenvolvimento, o autoconhecimento, o reconhecimento das leis espirituais e uma convivência harmoniosa com elas, o que aconteceria? A vida se tornaria mais tranquila. As coisas não seriam tão difíceis, não existiriam tantas dificuldades, porque criaturas humanas harmonizadas com as leis espirituais desfrutariam de uma existência mais perene, tranquila, sem tantas rupturas, sem tantos choques, sem tantos efeitos colaterais, sem tantos contrastes, sem tanto sofrimento, dor, desajustes. Todos esses desajustes, todas essas distorções da vida, tudo isso é resultante da própria inadequação das criaturas humanas, que não querem fazer o seu trabalho, não querem cumprir a sua tarefa aqui na vida terrena como criaturas espirituais que precisam despertar, precisam reconhecer o propósito maior da vida para daí poder se desenvolver. O propósito maior da vida precisa ser o desenvolvimento espiritual. Estamos aqui para isso. Fomos plantados aqui na matéria grosseira mais densa. Da mesma forma como uma semente é colocada dentro da terra e depois ela precisa sair da terra em busca da luz, assim somos nós. Nós encarnamos e reencarnamos várias vezes aqui na matéria grosseira, mas nós precisamos buscar a luz, precisamos subir, precisamos ascender, precisamos retornar para o nosso plano de origem, que é o plano espiritual. E somente poderemos retornar para lá se nos conhecermos, se nos desenvolvermos, se reconhecermos as leis espirituais, se resgatarmos os nossos karmas, se buscarmos ser pessoas melhores verdadeiramente, não na perspectiva do que hoje se entende por ser uma pessoa melhor, seja na perspectiva do politicamente correto ou dos dogmas religiosos, por outro lado. Essas perspectivas, elas são apenas trabalho do cabeção,
são apenas confabulações mentais, são apenas teorias, são comodidades que o próprio cérebro elabora para tentar se confortar, mas sendo que isso não conforta o ser humano. Tudo que hoje temos aí como propostas de vida, como caminhos, como alternativas, como objetivos, tudo isso não está em harmonia com as leis espirituais. Existem ali inúmeras distorções promovidas pela própria mente humana, que vai deturpando os conceitos, as percepções, as experiências e as vivências, até que os seres humanos chegam num ponto total de desencontro, onde não se capacitam mais para reconhecer as obviedades, aquilo que é óbvio, aquilo que é simples e natural na vida. E sem o reconhecimento daquilo que é óbvio, que é simples, que é natural, que é verdadeiro, que é perene, que é constante, que tem em si um propósito, não se pode seguir adiante, não se pode trilhar o seu caminho e não se pode chegar a lugar algum. Então, nessa vida completamente deturpada por causa do excesso de mente e falta de vida interior, tudo foi distorcido. E a vida se tornou muito difícil porque os seres humanos participaram nesse processo de dificultamento da vida, onde tudo foi se tornando cada vez mais difícil. E os acomodados em meio a tantas dificuldades se queixam e dizem que tudo seria melhor, que a vida seria melhor se não existissem as dificuldades. Sendo que a maior parte disso, que as pessoas denominam de dificuldades, são apenas colheitas de suas semeaduras erradas. São apenas os karmas que estão aí para serem resgatados. Se a humanidade não tivesse produzido tanto karma inadequado, a vida não seria tão difícil nos dias atuais. Ela seria mais harmoniosa, equilibrada, as pessoas caminhariam por estradas floridas. Algo que não se observa hoje porque tudo está muito trevoso, porque os seres humanos se tornaram trevosos na sua vibração. Então, não adianta queixar-se das dificuldades. Existem aquelas dificuldades que são inevitáveis, resultantes dos laços kármicos, dos karmas que as pessoas precisam resgatar, mas existem aquelas dificuldades desnecessárias que não precisariam existir, que estão aí porque as pessoas ainda complicam as coisas, por causa de uma complexidade mental, por causa do uso unilateral do raciocínio, onde se analisa as situações da vida apenas com o cérebro e não com a intuição. E daí o que acontece? As dificuldades se tornam bolas de neve que vão aumentando cada vez mais de tamanho. Quanto mais as dificuldades vão rolando, mais elas vão aumentando, porque os seres humanos vão alimentando toda essa desgraça com a sua teimosia, a sua arrogância, a sua prepotência, a sua falta de modéstia, falta de humildade, falta de sensibilidade espiritual. Tudo se tornaria melhor e tudo mudaria bem rápido aqui sobre a Terra, se as pessoas acordassem, se elas despertassem, se elas se tornassem humildes verdadeiramente, no sentido de aceitar a vida como ela é, reconhecendo a vida com as leis espirituais e vivendo em harmonia com isso, com disponibilidade interior, com receptividade, com abertura espiritual. Assim a vida das pessoas entraria em harmonia com as leis espirituais. E em questão de pouco tempo, as dificuldades elas seriam amainadas numa vida mais estável, perene, equilibrada e estabilizada. Porque hoje tudo está muito instável, desestabilizado, porque apenas a mente vai atuando na vida das pessoas, sendo que a mente é contraditória. A maior parte das dificuldades da vida hoje elas são resultantes da contraditoriedade da mente humana, que atira para todos os lados. Com isso,
os karmas humanos vão aumentando e as dificuldades também. E é assim. Muitos não aceitam isso, muitos não reconhecem isso, mas os próprios seres humanos são culpados por aquilo que estão enfrentando nos dias atuais. Se fossem criaturas mais responsáveis no sentido espiritual, toda a caótica situação contemporânea não estaria aí perturbando a humanidade. Então as dificuldades fazem parte da vida. Existem aquelas dificuldades inevitáveis que são resultantes dos laços kármicos ou até dificuldades que a vida nos impõe no sentido de exigir de nós um movimento, uma mobilidade, porque viver tem em si dificuldades inevitáveis, até no sentido para que o ser humano se exercite. Essa ideia cômoda e comodista de não precisar fazer nada, de estar aqui na Terra apenas para aproveitar os dias por meio de lazeres, passatempos, diversões e comodidades, é uma visão completamente equivocada, que não tem proposta significativa em si, é totalmente desproposital, não tendo nada a ver com os propósitos da vida. Então, as pessoas é que precisam se adaptar à vida. As dificuldades naturais fazem parte. E as dificuldades artificiais que os seres humanos acrescentaram às dificuldades naturais são resultantes da sua irresponsabilidade, da sua comodidade, da sua indolência, da sua preguiça, da sua visão restrita e restringida da vida, onde se objetiva apenas comodidades e não o desenvolvimento espiritual. As pessoas deveriam pensar sobre isso. Inúmeras dificuldades nós podemos eliminar da vida quando somos sensatos, quando somos mais simples, quando somos pessoas modestas, sem tantas exigências. Inúmeras dificuldades surgem da mania de grandeza dos seres humanos, que são exigentes demais, querendo sempre tudo melhor do que deveria ser. Isso vai avolumando a problemática humana. A bola de neve das dificuldades somente vai aumentando de tamanho, atropelando a humanidade. Então, em vez de reclamar, as pessoas deveriam olhar para dentro de si mesmas e perceber que tudo depende delas próprias, tudo depende de uma boa vontade, de uma disponibilidade, de uma coerência, de uma sensatez. Se o ser humano não for coerente, se ele não dispor de uma coerência, ele vai agindo de forma desencontrada. E daí as dificuldades apenas tendem a aumentar, porque o ser humano se torna um péssimo jogador no tabuleiro da vida. Ele não conhece as peças e nem o tabuleiro, porque é ignorante espiritualmente. Para conhecer o tabuleiro da vida, o ser humano precisa se conhecer, reconhecer as leis espirituais e viver em harmonia com elas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!